A paz e a graça de Deus a todos, Emerson e Leo aqui. Eu quero que vocês observem esse vídeo. Esse irmão aí, né, que teve na posição de ancião na congregação cristã no Brasil, que é o mesmo, né, como diz o nosso irmão Valdir de Matão, é o mesmo que presbítero, pastor, né, e ele esteve nessa posição de alta relevância para um ser humano qualquer, dentro de uma sociedade, dentro da humanidade, qualquer posição que fica a encargo de algo que se lida como liderança, né? Essa pessoa ela vai se revestir de um ego, muitas vezes, espantoso. Alguns com pouco status, pouco patamar já é assim. Outros precisam de algo mais. A se pensar na congregação, um auxiliar de jovens quer ser um cooperador de jovens um cooperador de adulto um ancião regional, um ancião mais velho da região, um ancião, né, aí do conselho, possivelmente um dia o presidente, aquele que está no conselho, que está no coração dele, não dá para negar, se houver poucos que não são assim, né? Ele quer ser um presidente da congregação cristã no Brasil. Assim é nas outras denominações. E esse aqui vai falar que quando ele estava nesse patamar, ele pensava ter amigos. Dá uma olhada nesse vídeo. Quando eu era ancião na CCB, vivia cercado de muitas pessoas, as quais pensava eu eram minhas amigas. Me ligavam todos os dias, passavam em minha casa, queriam saber sempre como eu estava e minha família também. Porém, quando fui afastado do ministério, elas se afastaram juntamente com essa situação. Descobri, com muita dor no coração, que não eram minhas amigas essas pessoas. Elas eram amigas do meu ministério, da minha posição, do meu status na obra de Deus. Elas não quiseram saber se eu estava certo ou errado, se fui injustiçado ou não. Fica um alerta para você, viu, meu irmão e minha irmã? Tome muito cuidado com quem você chama de amigo, com quem você considera ser o seu amigo. Tudo que ele disse aí, de fato, né, está envolvido o que é o ser humano em si, seja na denominação, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, no âmbito familiar, né, pode ocorrer essa ruptura quando se está num status ou num patamar e depois é desligado, digamos assim. A gente pode ver na fala dele, né, que ele citou aí, ó, pensava enquanto ele tinha algo na obra de Deus, ou quando ele era algo na obra de Deus. E quando você usa tudo isso como exemplo, o que acontece, todo esse descaso, muitas vezes essas injustiças, você chama o lugar de obra de Deus. Quando a obra de Deus foi Jesus Cristo, e esse é o favor imerecido, o favor merecido que veio, né, por Deus a nós, através do seu Filho Jesus Cristo, que concebeu a nós a graça, né? E aí você fala de obra de Deus, a denominação. Aí você vê isso acontecer, de fato, que ele cita aí que os irmãos pensavam que eram amigos dele, né? Quando fala assim em Provérbios 18, 24, há amigos mais chegados que irmãos, né? Amigos mais chegados que irmãos. Ali fala de amigos e os irmãos de sangue, que ocorre muito, né? E quando fala chegados na Bíblia, são amigos mesmo. Que quando a pessoa está numa situação, ou ele cai de um status dele, ou ele está doente, esses amigos aparecem preocupados com ele e realmente vai atrás. Então, muitas vezes, mais do que um irmão. E que, de fato, algo raro em acontecer, né? São esse abandono assim, familiar. Porque ao mesmo tempo, quando você pensa que você está na denominação, você é um ancião, tem um cargo ali, e de repente você está cercado de amigos, daquelas amizades que você
fala que é amizade, mas busca você porque você está naquele patamar, né? Aí você fica doente ou algo acontece, vem, muita gente fala, faz oração, pessoas quando morrem faz aquele velório maior, aquele funeral, né, com pessoas, porque era do cargo, você tinha cargo. E de fato, quando sai desse cargo ali dentro mesmo, ou qualquer outra pessoa dentro da denominação, que alguém, a religiosidade fez com que excluiu essa pessoa de um cargo, a hora que ela fica doente, esses amigos desaparecem. Quem vai aparecer? Os irmãos de sangue. Porque por mais muitas vezes que tem alguns irmãos também que estão afastados, você vê que não liga, mas se é um parente seu, de repente fica adoecido, ele vai atrás muitas vezes. Ele vai ver como que tá. E esses que se dizem amigos, depois que você está afastado da igreja, acabou. Você não tem mais esses amigos mesmo. Você não tem mais essa que se dizia amizade, irmão. Porque o irmão no âmbito religioso deveria ser mesmo mais até que um irmão de sangue seu. Mais do que um amigo. Irmão. Irmão na fé. Olha, irmão na fé, meu. Fulano é irmão na fé. Mas tem fé? Essa fé que você pensa é denominacional, é placa de igreja. É denominação. Dentro. Enquanto vai bem, enquanto o ministério não tirou a pessoa de um cargo. A hora que ele é um músico e ele é cortado, porque ele se separou da esposa, ele conheceu outra mulher, foi morar. Acabou a fé, acabou o irmão. Não é mais irmão. Quando está em pecado, existe a disciplina. Para disciplinar a pessoa, para colocá-la no lugar, por preocupação, por amor à pessoa. Segundo Coríntios capítulo 2, essa pessoa ela foi restaurada na igreja, na comunhão, que provavelmente estava em disciplina, com a preocupação de Paulo que essa pessoa se perdesse no caminho e o inimigo ganhasse vantagem sobre ele. Criar uma igreja hipócrita, cheia de julgamento, né? Entretanto, não é o que se vê. Acabou o irmão. O irmão foi disciplinado pelo ancião, não existe mais. As pessoas cortam, tá num mercado, ele vai no outro corredor, ele não passa nem perto. Pode ser a melhor pessoa do mundo. A melhor pessoa do mundo para sua família, para o seu filho. Pode ter um irmão ali dentro da igreja com liberdade que bate na criança, não tá nem aí com o filho, não tá nem aí com a esposa. Trata mal outros na sociedade, mas ele não é um pecador, ele só tem falhas e erros ali, então ele é irmão. Esse ancião aí ficou frustrado, porque dentro da religiosidade, quando ela impera nas pessoas, né, essas pessoas elas ficam presas na religiosidade e elas enxergam um outro patamar de graça. Em Mateus 5:44 em diante, né, Jesus fala para amar os seus inimigos. Olha que difícil. E dentro de uma denominação, dentro da igreja, quando a pessoa perde-se a liberdade, né, é excluído da igreja, tá em disciplina. Não, mas tem que ter, senão tem bagunça. E aí cria aquela hipocrisia em nome de uma tal organização, né? Poucos entendem a bagunça que está se formando no evangelho com isso tudo. E a disciplina, como ela deve ser feita dentro da igreja, mas quando Deus fala para amar os seus inimigos, Jesus disse isso, olha que difícil. Veja bem, a situação, quando ele é amigo, como diz esse ancião, ele estava cercado de amigos, né? Cercado de irmãos. Dentro do âmbito religioso, se você for excluído da igreja ou tirado a liberdade, você se torna inimigo. Você já não é amigo, você não é irmão, você é inimigo. É assustador falar isso, né? Porque as pessoas, elas não têm nem noção, né? Sobre como isso você tinha que pensar mais a fundo. Porque quando a pessoa fala sobre inimigo,
Se você não concordar com algo, ou se você foi excluído por algo que estava errado, para a denominação, para os religiosos, você se torna inimigo, porque você está contra algo. Então a pessoa se torna hostil, né, contrária. Se ele é um que desobedeceu ali da denominação, ele praticou divórcio, ou ele é um adúltero, então ele se torna um inimigo, porque ele tem um pensamento oposto, ele é hostil a muitos. E aí a denominação, isso parte para o princípio de criar pessoas hipócritas, fariseu, porque a liderança é assim. As pessoas usam um termo aí que falou, Deus perdoa e nós não, porque a liderança, né? Aí fala, ele não falou com essas palavras, mas a liderança, ela exclui alguém por eternidade. Teve um comentário aqui de um irmão falando que está há 30 anos esperando que dê a liberdade para ele. E aí ele falou assim, e vem na palavra que vai chegar e que vai chegar. Olha que situação. Irmão, eu ia falar Aí eu falei pra ele assim, olha, o irmão tá esperando isso? Aí ele mandou uma carinha assim, né? Essa pessoa, ela é considerada excluída ali de dentro, né? Então você não tem, ela não chama hino, ela não testemunha, ela não pode orar ali na igreja, né? E ela não pode nada, ela é excluída, ela não tá fora da comunhão. E às vezes alguns pensam até em receber essa comunhão de volta, nem que não esteja o cargo de volta. Mas essa religiosidade, ela deixa a pessoa doente, irmão. Teve outro comentário aí, por exemplo, de uma pessoa que falou que o pai dela morreu esperando com vontade de ser porteiro da igreja. Uma vontade de trabalhar na obra, né? É assustador isso, porque está inerente ao fato da religiosidade, né? Uma religiosidade, na verdade, é uma fé subjetiva aos homens, né? Aí, aos pensamentos da liderança, que faz com que as pessoas ficam presas dessa maneira e muitas vezes adoecem, né, em seu pensamento, porque ele não eleva o seu pensamento à fé genuína, a libertação que há em Jesus Cristo. É uma vida plena em Jesus Cristo, independente se você vai ter um cargo ou não, o que você puder fazer para a obra de Deus, que é Jesus Cristo e a sua graça, você pode fazer no seu dia a dia, no seu trabalho, e encontrar uma missão talvez um dia, mas se você não tiver, por que você vai andar atrás de um cargo na igreja? Um cargo para quê? Né? Para um dia eles tirarem de você por um erro seu e ser esmagado, passado como um rolete, você não serve mais para mais nada. A não ser para dar uma coleta na igreja. E essas pessoas que estão ali no poder, eles não largam o osso, que é cooperador, que é o jovem mesmo, que estejam sendo batidos e abatidos por alguém, perseguidos, eles têm aquilo como estar ali por Deus, por mais que possa haver no mundo aí fora, no seu dia a dia, no seu trabalho, um jeito dele trabalhar para Deus de uma maneira até melhor, dentro da congregação que ele vai sentir como trabalhando para Deus, como dentro de um cargo, né? Então, como você fala, quando ele disse aí que pensava ter amigos, na verdade, esses amigos dele aí não se tornou só não amigos, como uma pessoa qualquer na rua ou seu vizinho que não chega a ser amigo, conhecido, como dizem, né? Você se torna inimigo. Você é inimigo da igreja. Entendeu? Você sem liberdade, ou que alguém julgou, ou que alguém jogou fora, mesmo que de uma forma injusta. Porque o que mais tem, o que o ministério mais gosta é de afastar coisas injustas. Alguém injusto, porque aquele que precisa ser afastado, muitas vezes é mais difícil, né? Eles têm medo, que é lidar com parentes, com altos valores diante da sociedade comum, né? Que é aquele rico, aquele que tem algum cargo, um status na cidade. Aí é muito mais difícil tirar a liberdade do filho dele. É mais difícil. É fácil tirar daqueles que são os menores na igreja. Então essa ruptura que há dentro da igreja com um membro, e a necessidade que há no membro de estar congregado para dizer que está, né, para poder estar bem, pode ser frustrante. Se você diz que você está na denominação tal e você encontrou uma melhorzinha, né, que prega a Bíblia, que prega a palavra, que é mais bíblica, não coloque toda
a sua fé, a sua confiança, que aquele lugar é o lugar que você acha que vai ser certo e que vai estar completamente certo, porque vai acontecer situações que vai te agradar e vai causar frustração, porque está lidando com seres humanos dentro de um outro sistema inerente, né, que está ligado ao pensamento, à ideia, à ideologia de uma igreja denominacional, né, pela liderança. Então, se você está achando que vai se sentir bem, estar congregado, né, num lugar que não vai ter falha, que não vai ter erros, você está errado. Agora, uma coisa é as pessoas virem no canal, muitas vezes falar assim, ele fica falando mal da obra, fica mal da igreja, vai falar do evangelho, né? Quando a pessoa fala, você está falando mal da obra de Deus, aí já pode saber que tem que falar mesmo. Porque está ligando o Deus que eu sirvo, Jesus Cristo que eu sirvo, Jesus Cristo que eu amo de paixão, que deu a vida às pessoas, né? Está ligando a uma placa de igreja e aí colocando ela como obra de Deus, fazendo as injustiças que eles fazem com as pessoas. Como quer que eu fico quieto? Né? Se você está anunciando o evangelho, criando uma expectativa e eu tenho que enviar uma pessoa a denominações, eu preciso corrigi-las do seu ódio, sua demonstração de ódio. É bom quando está servindo, é bom quando está participando, dizimando, dando seu dízimo, dando oferta. É bom quando você vai na igreja e termina, você fica esperando o ancião, o cooperador ficar lá na frente. Acaba o culto, eles ficam lá na frente esperando ser saudado, ir lá atrás deles. Se você acabar o culto, você for embora, você quase não é nem membro. Eles querem que você fique atrás. Você fica ali saudando. A ideia que eu tenho de uma liderança é que o culto acabe e ele vai saindo junto com os outros o máximo possível para ele chegar o quanto antes lá no final e esperar as pessoas sair de lá, saudar a todos, ficar ali fora, esperando para conversar, atender a todos. Não serem buscados, ser ir atrás, para ir lá, né? Não sei nem como, se eu for falar mais detalhes sobre isso, eu vou estar ofendendo muita gente. Porque acham normal isso. Acham que tá certo. Então a gente nem fala os adjetivos que é ao comportamento humano de ser bajulado. Mas ao mesmo tempo você vê tudo isso daí acontecendo e, de fato, seres humanos são excluídos por estes, são cortados por estes e se tornando inimigos. São inimigos. Você é inimigo lá na tua casa, sem você falar nada, sem você falar um A. Você já é inimigo, já é excluído. Imagina se você fazer um vídeo igual eu faço. O que eu sou pra eles, né? Por mais injustiça que você passe, jamais você vai ser alguém para essas pessoas, você vai ser o mesmo para eles depois que você é excluído, você é cortado por calúnia, por injustiça. Jamais você vai ser igual. Essa é a religião. Isso é a religiosidade. Que é subjetiva, criada de acordo com a sua liderança, e essa liderança passa para os seus membros a ideia e o comportamento de um ser cristão. Mas no total de um todo, na realidade que isso tudo traz, a realidade que isso está causando são pessoas religiosas, hipócritas, fariseus. Porque enquanto eles estão ali dentro de uma denominação, admirando os prédios, os templos, esperando uma palavra, né, vendendo, na verdade, cura, milagres, isso se torna muito competitivo. Você falar de Bíblia, falar do Evangelho, falar de Jesus Cristo, você perde. Porque é um homem num púlpito, uma pessoa num púlpito, falando de um Deus que pode te atender os seus desejos e as suas vontades. Quem ganha disso? Esse é o vídeo de hoje. Espero que você se inscreva no canal, compartilhe aí com mais pessoas e curte, deixa seu like, seu comentário. O que você achou da fala desse ex-ancião aí? Será que ele entendeu mesmo o Evangelho? Falando que ele tinha uma posição na obra de Deus. Mas é isso aí. Até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Paz e graça verdadeira no coração de todos.